Opa, salve guerreiros e guerreiras, beleza? Tudo bem com vocês? Policial Penal Machado, sou eu, Emerson, aqui falando para vocês, gravando mais um vídeo. Depois de uns dias de folga, faz uns dias que eu não gravo nada, mas estava focado nas atividades, estou focado numa dieta, numa sequência de treino aí que eu planejei. E do último plantão para cá, fiquei trabalhando o assunto para trazer um vídeo, falar alguma coisa a respeito. No fim, o vídeo está indo aqui meio até que de improviso, eu não fiz roteiro. É mais um bate-papo sobre corrupção, um assunto pesado, um assunto chato, que permeia todas as esferas da sociedade, permeia todo o serviço público, iniciativa privada, até em religiões. Onde quer que se fale em poder e em grana, aparece um foco de corrupção em algum momento. Parece que é inerente ao ser humano, principalmente numa época em que o ser humano está vivendo acreditando que tudo que importa é o sucesso material, é a conquista material, aquele ditado, no mundão você vale o que tem, nunca esteve tão em alta. Então vou falar um pouco sobre isso. Antes disso, quero dar as boas-vindas a quem está no canal pela primeira vez. Seja bem-vindo, o canal é simples, humilde, mas é uma família aqui. Cada um que se inscreve, que entra para mim é um amigo que chega, e vocês têm espaço aí para se expressar também, deixa os comentários, fale o que pense, comente. E falando em comentários e falar o que pensa, vou compartilhar um negócio engraçado aqui com vocês, que acho que agora o canal tá crescendo, cara, porque tá aparecendo aqui, acolá, uma hora ou outra tá aparecendo uns haters, pô, acredita nisso? E eu fiquei achando engraçado, né, uns caras deixando uns comentários meio sórdidos, assim, meio querendo testar a fé do cara, né, mano? Mas eu não tô aqui para isso, né, para entrar nessa jaca. Até respondi um aí, mas respondi com educação. Senti que é uma pessoa que tá meio amargurada, talvez tenha tentado o concurso e não conseguiu, foi fazer outra coisa, né? Senti um comentário meio cheio de mágoas, assim, né? Então, não é meu trabalho, só eu deixar para os psicólogos ou para o pastor, o padre, sei lá, da igreja dele. E lembrei também do... Qual é o nome daquele cara que... Um especialista em redes sociais, me foge o nome dele, que ele disse, né, especialmente YouTube, ele manja muito YouTube, ele falou, quando começa a aparecer os haters, é sinal que você tá indo bem. Aí eu lembrei disso na hora, comecei a rir, falei, ó, tô indo bem, tá aparecendo um e outro aqui, já. A gente tá chegando em 1000 inscritos, né, uma família de 1000 pessoas aí. Eu agradeço a cada um de vocês, sejam sempre bem-vindos. Peço para deixar um like, porque esse like ajuda muito. O canal pequenininho igual ao nosso, né, o YouTube não dá tanto empurrão, não dá tanta força. A gente depende de vocês mesmo, né, quem pode dar uma força é vocês. Porque quem domina mesmo a parada aqui são os canais grandes, né? Quem já tem muito seguidor e muita história aí. Mas deixa essa força para nós aí que é considerável. Galera, então, no último plantão eu tomei conhecimento de um policial que eu conheci, que eu sei quem é. Eu trabalhei no mesmo setor que ele há alguns dias. E soube que o cara se corrompeu e foi mó... Saiu até na televisão, um monte de veículo aí de mídia, saiu nas redes sociais também. Um assunto chato pra caramba, mas me trouxe a mais reflexões e até assuntos que eu já vinha trazendo pro canal sobre questão de grana, poder, status, né? E a nossa carreira, né? Porque, como eu disse, a corrupção está em todas as esferas da sociedade e do serviço público também, consequentemente, porque ela está inserida na classe humana, né? Onde tem gente e aparece coisa errada, infelizmente. Mas assim, a gente está vivendo esse tempo que a galera só quer saber de status, né? Só quer saber de postar foto, né? Pagando disso ou daquilo. E tá faltando valores, porque essas pessoas que acabam se corrompendo, elas acabam mostrando que elas têm preço, né? Não tem valor. Porque uma pessoa de valor, que sabe o que quer, de onde veio, para onde está indo, ela não sucumbe a esse tipo de coisa. Mesmo se ela estiver passando dificuldade, se ela estiver passando por momentos difíceis, porque muitas vezes é quando um filho está doente, é quando um aluguel está atrasado, é quando uma situação está apertada, é que a maldade aparece para testar, para ver se o cara tem firmeza mesmo. E é um pedido, é um alerta, é um conselho, é o que eu tenho para dizer, assim, nunca se corrompam, cara. Nunca entreguem a dignidade de vocês pelo que quer que seja ou quanto seja. Não abra mão de andar de cabeça erguida, de olhar nos olhos das pessoas, né, de dormir tranquilo também, de não decepcionar aqueles que te amam, porque
eu fico pensando assim, né? Quem se submete a esse tipo de coisa, como é depois para olhar para as pessoas que você decepcionou, né? Como é depois para olhar para seus amigos de trabalho que confiavam em você? Quer dizer, cara, acabou, todo mundo vai olhar para você como se fosse um merda, cara, um lixo, né? E parece que as pessoas se esquecem disso quando se corrompem. Ou então não estão nem aí mesmo, né? Não tem valor, nem quer ter, tipo, vai pra canalice mesmo e não tem volta, vamos dizer assim. E eu vejo que tudo são questões de valores, porque eu dou valor para dinheiro, eu gosto, quero ganhar mais, já falei isso aqui no canal, eu quero conquistar um monte de coisa, eu quero dar uma vida ótima para minha família, quero viajar para lugares que eu nunca fui, tudo isso, mas não a troco de qualquer coisa, entendeu? Não a qualquer preço, muito menos pela minha dignidade, pelo o meu direito de andar de cabeça erguida e olhar nos olhos de quem quer que seja de igual para igual, sem estar devendo nada. Sem eu estar preocupado, se eu chegar na minha unidade para trabalhar, quiserem tirar raio-x de tudo, até dos meus cabelos, que tô de boa, tranquilo. Assim, olhar nos olhos das pessoas, como eu disse, eu não abro mão, isso não tem preço e a gente tem que ter isso dentro da gente. Quando a gente entra na área policial, isso é mais forte, né? Porque é a área mais cobrada. O policial, quando ele faz a coisa certa, a maioria não fala nem nada. Agora, se ele errar, meu amigo, tá todo mundo esperando. Assim. A gente tem que ser os primeiros a dar exemplo. Quando eu entrei no curso de formação, eu lembro de um policial militar, que foi professor da gente, falando assim, vocês estão prontos para dar o melhor de vocês e não ser reconhecido por isso? E ao mínimo deslize, você ser julgado e condenado e todo mundo falar e não sei o quê, né? E é bem isso que acontece mesmo. Né? Imagina com quem se corrompe, com quem prova, isso mancha a corporação inteira, mancha quem faz um trabalho honesto, quem dá o melhor de si, gera revolta entre os colegas honestos também, que, como eu vi, pessoas que conheciam o cara há mais tempo falar assim, porra, eu levei o cara na minha casa, velho, pô, eu pensei que o cara era meu amigo, tá ligado? Porque você tá ali exercendo uma função de alto risco, você está colocando sua pele em risco para manter uma ordem, para dificultar a vida, né, dos caras que quer fazer, escolheram pelo lado errado. E aí você vê um cara de farda que tá como se fosse seu amigo, como se fosse seu colega ali, e ele tá jogando no outro time às escondidas. Para mim um cara desse, ele é muito pior do que o bandido, porque o bandido faz bandidagem, o bandido, o papel dele é esse mesmo, entendeu? Você não espera outra coisa dele, você sabe que ele vai querer ou corromper, ou roubar, ou matar, ou destruir, é aquilo que ele quer e acabou. Agora, o cara que está de farda, você pensa que ele joga do outro lado, né? Que ele está contigo. Né? Então, assim, é um inimigo no Miguel, um inimigo disfarçado, é alguém que me envergonha, né, cara? Assim, que eu não tenho palavras. Eu também não posso ficar falando tudo que eu penso, porque eu sei que o YouTube vai me dar uma tesourada aí. E isso me remeteu também, poxa, o vídeo anterior que eu fiz aí, que chama Me Desmotivei, eu fiz uma crítica, acho que eu vou deixar até a sugestão do vídeo aí, quem quiser ver, porque não sei se muita gente viu, que eu coloquei Desmotivei, o vídeo é uma crítica a esses motivacionais também, eu vejo que, cara, tem muita gente que está com alto poder de influência, principalmente entre os jovens, e assim, não faz muito para incutir esses valores, é o tempo inteiro vendendo curso, vendendo o caramba a quatro, e vendendo a ideia de que o que vale no mundo é você ter grana, você ser rico, você ser bem sucedido, né? Como eu vi aí assim, né? Se você nasceu pobre não é culpa sua, mas se você continuar pobre ou morrer pobre a culpa é sua, tal. Quer dizer, ainda que seja, né? Mas por que jogar esse sentimento dentro da pessoa? A culpa, você é culpado por ser pobre, tá? Se você nasceu não é culpa sua, mas se continuar, então isso aí tá levando pessoas a colocar isso acima de tudo, inclusive dos valores, inclusive da honra. Né? Eu tenho que provar para as pessoas que eu sou bem sucedido. E assim, cara, eu desejo que todo mundo seja bem sucedido, inclusive eu, cara. Mas se você é uma pessoa honesta, que ganha seu dinheiro limpo, que cuida bem da tua mulher, dos teus filhos, da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos, das pessoas que te amam, se você tem senso de valores, você já é uma pessoa bem sucedida. Então, não deixe que esses vendedores de sonhos te convençam do contrário, entendeu? Porque tem muita gente que tem pouca grana e vale muito, cara, vale muito mesmo. E tem gente que tem muita grana, cara, e não vale o que o gato enterra numa bacia de areia. Essa aqui é a realidade. Tá? Então, assim, o vídeo tá até um pouco de desabafo, porque esses assuntos realmente eles mexem muito comigo.
Eu tenho muitos sonhos, muitos projetos. Assim, eu quero fazer pelas minhas filhas ainda coisas que eu até aqui jamais pude fazer. Eu quero, de verdade mesmo, eu sou uma pessoa cheia de sonhos, cara. Mas eu acredito que a nossa vida tem que ter sentido. E o sentido vai além do material. O sentido é o seu legado, cara. O sentido é você acreditar num poder maior, numa força maior. Mas seja você um católico, um crente, um espírita. Para mim, não importa se é sincero, se você está... E quem é ateu também, pô, se o cara não acredita, né, num Deus, mas ele acredita no que é certo, acredita na justiça, porque também não é porque o cara não acredita em Deus que ele vai ser uma má pessoa. Pô, tem gente que acredita e é ruim, tem gente que não acredita e é boa. Eu acho que o que vale é o que mora dentro do coração de cada um de nós aí. E a gente tem que ter um senso de justiça, né? As polícias já tem muita história de gente que aprontou, que fez coisa errada, e eu vejo assim, fico muito feliz de ver muita geração nova também chegando. Eu cheguei agora, mas já tenho uma idade, tenho uma caminhada, mas assim, eu vejo muito moleque novo, tem idade para ser meu sobrinho, às vezes até meu filho, e cheio de valores, né, cara, de querer fazer a coisa certa, pô, isso aí é uma coisa que engrandece, né, isso vale a pena, né, cara. E se você tiver que ficar rico, tiver que prosperar, tiver que ter um carrão, né, que postar suas viagens no Instagram, se você estiver merecendo isso, você vai conseguir, cara. E isso vai chegar mais cedo ou mais tarde, porque se é seu direito, não tem quem tire. Você só não pode ceder a chantagens que a sociedade faz por aí, de que se você não tiver tudo isso, sua vida não vale nada. Isso é uma mentira, é uma ilusão. E esses coaching aí também estão tudo cheio de problema para resolver também. Pode ter certeza disso, que a vida de nenhum deles é perfeita. Só que o cara vende esse sonho, ele não vai chegar lá dizendo que ele tem problema, porque a mulher dele está com depressão, porque está isso, aquilo, outro. Ele não vai dizer que o filho dele não gosta dele, ou não vai dizer porque ele só pensa no trabalho. Porque assim, estou falando de problemas que a sociedade tem, que independente da altura, da grana, da classe social, você vai ter. Vou dar sequência aqui, porque isso já é tema de um outro vídeo que eu já fiz, né? Quem quiser dar uma olhada lá. Mas eu acho que esses assuntos eles acabam se encontrando, né? Porque a pessoa que a vida dela e o sucesso dela está totalmente pautado no material, essa pessoa é mais fraca para uma situação de corrupção, né? Ela precisa fortalecer o caráter dela com valores, para ela não ter preço, e sim valor, né? E se você tem valor, cara, você não se submete. Se você tem preço, pode ser alto, mas se não for X, vai ser Y, vai ser... Um dia vão fazer uma oferta que você quebra no meio. Eu vejo o cara milionário aí fazendo propaganda aí de... Fazendo programa... fazendo propaganda de cassino online. Por exemplo, pô, eu vou falar, cara. Pô, o Cariani, cara, o cara rico pra caramba, velho. O cara tem muito dinheiro. Pra quê, cara? Sendo que tempo atrás fez um vídeo falando que o jogo arruinou a vida do avô dele, que é uma coisa ruim e tal, aí agora por grana vem, não. Então assim, cara, citei até o nome, mas é porque é gente que eu até admiro em outras coisas, né, em outras partes, até nem pensava que fosse assim. E aí você vê, né, cara, você não pode pegar um cara desse e colocar em cima de um pedestal, porque ninguém é perfeito, né? Todos eles têm problema e têm dificuldade, né, tá aí a prova, porque ele não é o único, um monte de gente aí que paga de idealista, que fala de virtudes e tal, mas faz qualquer coisa por grana, velho, né? E aí é nessa hora que a gente vê o caráter de cada um, a força que tem. A gente precisa se prevenir dessas coisas. E a melhor coisa, cara, é ter fé, é acreditar que as coisas ainda podem melhorar e fazer também, não só por nós, mas por aqueles que a gente ama. E tem uma frase que é atribuída a John Kennedy, se não for John Kennedy, é um Kennedy, mas eu acho que foi ele, que disse assim: se você for bom, você não vai mudar o mundo, mas com toda certeza será um canalha a menos. Então, gente, nunca se corrompa, não acredite nessa mentira, porque é triste, cara. É triste você ver uma pessoa ir trabalhar fardada e voltar jogada atrás de um camburão, igual um vagabundo. Igual não, né? Se transformou num vagabundo e está tendo o tratamento que um vagabundo merece ter, né? É uma coisa muito deprimente, cara. Eu não quero saber nunca de nenhum dos senhores
ter passado por uma coisa daquela, né? E é só tendo fé, acreditando e tendo certeza de quem a gente é, de onde veio, para onde vai e tendo valores que vão além dessa questão aí meramente financeira, meramente de status, meramente de ostentar, que o que está dando grana na internet é isso, né? Vender ostentação. Saiam desse jogo que não vale a pena, beleza? Meu recado de hoje aí é meu vídeo, vou deixar aí já o link das apostilas aí da Nova Concurso, tá? Tem um monte de apostila aí, precinho, promoção boa, da matéria que você quiser, para o concurso que você quiser, é só entrar no campo de pesquisa em apostilas ali, que você acha apostila de tudo, né? Pode comprar digital, pode receber ela bonitinha na tua casa, embaladinha também. É show de bola, já comprei algumas já. Então é isso, o link tá aí. Galera, obrigado mais uma vez. Vamos nos falando aí. Tô firme nos treinos, firme na dieta. Vamos ver se eu chego aí abaixo dos 10% de gordura que eu tracei essa meta aí pra mim. Um abraço, até o próximo. Amanhã é dia de plantão, vou descansar aí. Valeu, até mais. Fui.